Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 9, uma cidade chamada Confusão. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua face, buscando a Tua bênção, buscando a maior de todas as bênçãos, que é o derramamento do Espírito Santo. Em nome de Jesus clamamos, pedimos, abre a nossa mente para a compreensão das Tuas profecias. Em nome de Jesus pedimos, amém, Senhor. Uma cidade chamada Confusão. Você já sabe do que a Bíblia, do que a profecia está falando. Babilônia. Babilônia, a cidade da confusão, uma confusão religiosa. O paganismo misturado com o cristianismo. O verso áureo diz: juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Apocalipse 17, verso 14. Queridos, eu amo esse texto de Apocalipse 17, verso 14, porque aqui está falando da vitória do Cordeiro, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E não é somente da vitória de Jesus, está falando também da vitória de todos os que estão com Jesus, chamados de eleitos e fiéis. Inclua-se, meu querido irmão, entre os escolhidos que estão com Jesus Cristo e que são também vitoriosos com Ele. O tema do grande conflito é resumido em Apocalipse com o simbolismo de duas mulheres representando duas diferentes igrejas. Uma mulher vestida do sol, em Apocalipse capítulo 12, e a outra vestida de escarlate, em Apocalipse capítulo 17. O símbolo marcante da mulher vestida do sol, na refulgente glória de Cristo, encontra-se em Apocalipse 12. Ela é fiel ao seu amor verdadeiro, Jesus. Ela não é contaminada com a corrupção de doutrinas falsas. Em toda a Bíblia, uma mulher pura simboliza a noiva de Jesus, ou a igreja verdadeira. Em Jeremias capítulo 6, verso 2, o profeta diz: a formosa e delicada filha de Sião. O profeta usa a expressão filha de Sião, ou uma mulher fiel, para descrever o povo de Deus, exatamente como diz também em Efésios capítulo 5, versos 5 a 32. Em contraposição, a Bíblia compara a apostasia à infidelidade ou ao adultério. Ao falar da rebelião e da infidelidade de Israel, Ezequiel lamentou, dizendo: você foi como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe a estranhos. Ezequiel capítulo 16 e o verso 32, e também Ezequiel capítulo 23 e o verso 20. Na lição desta semana, estudaremos estas duas mulheres de Apocalipse, a mulher vestida de sol e a mulher vestida de escarlate. E examinaremos mais profundamente o conflito entre a verdade e o engano. E você escolhe, você decide, membro de que igreja você quer ser. Você vai seguir a igreja vestida do sol, da justiça, que é Jesus Cristo, a igreja pura e verdadeira de Apocalipse 12? Ou você vai continuar seguindo a mulher prostituta, vestida de escarlate, de Apocalipse 17? Isto é uma questão de vida ou morte, de perdição ou salvação. E Deus dá o livre-arbítrio para cada um dos seus filhos, para que decidam, para que escolham o caminho largo, o caminho estreito. Apocalipse 12, a igreja verdadeira é um caminho estreito. Apocalipse 17, a igreja prostituta que se prostituiu com o paganismo, esse é um caminho largo. Queridos, nós precisamos fazer a nossa decisão. Que o Espírito Santo habilite a você e a mim a fazermos a decisão ao lado
da igreja perseguida por Satanás, mas amada por Jesus Cristo. Apocalipse 12. Esta é a igreja perseguida por Satanás, porque em Apocalipse 12, 17 diz: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Deus está convidando você a fazer parte desta igreja, perseguida por Satanás, mas amada por Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de domingo, dois sistemas opostos. Apocalipse 12, 17, abra sua Bíblia. Apocalipse 12, 17, encontramos a igreja odiada por Satanás, mas amada por Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Aqui a profecia diz: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esta é uma igreja em oposição à igreja de Apocalipse 17, porque esta igreja é a igreja vestida do sol da justiça, Jesus Cristo. Ela tem o ódio de Satanás, mas tem o amor de Jesus. Não é uma igreja grande, não é uma igreja popular, porque aqui diz o resto da sua semente. É o restante da mulher verdadeira. É uma minoria chamada de remanescente, que tem a característica distinta de que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Que privilégio e que bênção é você e eu podermos fazer parte desta igreja, os remanescentes fiéis de Deus na terra. Mas em Apocalipse 17, o verso 14, abra sua Bíblia, nós temos aqui um outro sistema, um sistema que se opõe a Jesus Cristo, persegue a Jesus e os que amam a Jesus. Em Apocalipse 17, verso 14 diz: estes combaterão contra o Cordeiro. São contra o Cordeiro. Quem são eles? São os 10 reis, são os 10 reinos modernos de Apocalipse 17 e o verso 12. Aqui no capítulo 17, verso 12 diz: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes 10 líderes mundiais, os 10 líderes dos 10 reinos modernos. O mundo está sendo dividido em 10 supernações, em 10 blocos econômicos. E queridos, os líderes destes 10 reinos modernos, eles se submetem ao poder papal. E eles, juntamente com a besta, eles perseguirão, combaterão contra o Cordeiro, diz o verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro. Estes se refere a quem? Aos 10 líderes dos 10 reinos modernos, das 10 supernações, e também o poder papal, representado pela besta, a quem eles se submetem. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Aleluia, aleluia! O Cordeiro os vencerá. A vitória para Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu a Satanás, esmagou a cabeça da serpente. Jesus Cristo ressuscitou da morte, deixou o túmulo vazio, a sepultura aberta. Jesus Cristo subiu ao céu. Jesus Cristo voltará para nos buscar. O Cordeiro é o grande vitorioso. Eles estão combatendo contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Que certeza absoluta! Que certeza que nos traz esperança e alegria, porque é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele. Quem está com o Cordeiro? Você, meu querido irmão, que está me ouvindo. Nós estamos com o Cordeiro. Nós somos os santos do Altíssimo. Nós somos do remanescente fiel, odiado por Satanás, mas amado por Jesus Cristo, assim como está em Apocalipse 12, 17.
Nós vamos vencer juntamente com ele, porque somos chamados eleitos e fiéis. Satanás batalha contra o restante da semente da mulher. E você faz parte deste remanescente. A besta que subiu do mar, o poder papal, mais os 10 líderes mundiais das 10 supernações. Eles vão implantar na terra aquilo que todos estão chamando de nova ordem mundial. A nova ordem mundial estará unida para combater o Cordeiro e para perseguir os santos do Altíssimo. Ao longo dos séculos, Deus sempre teve um povo fiel em todas as eras. E Apocalipse 12:17 descreve a sua fidelidade ao dizer que os remanescentes guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Eles estão em vigor. O Espírito Santo grava e registra estes mandamentos na nossa mente. Eles, os fiéis de Deus, também são retratados como chamados eleitos e fiéis. Apocalipse 17:14. Agora nós lemos em Apocalipse capítulo 14 e o verso 8. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14 e o verso 8. Leia comigo. E outro anjo seguiu dizendo, este é o segundo anjo. São 3 mensagens angélicas. Nós já estudamos a primeira mensagem angélica e agora estamos lendo a segunda mensagem angélica, verso 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Babilônia é um poder mundial, porque deu a beber a todas as nações da terra. E as 10 supernações modernas, os 10 reinos modernos, todos eles estarão bebendo do vinho da ira da sua prostituição, porque todos estarão submissos ao poder papal. Meus queridos, a segunda mensagem angélica identifica Babilônia como aquela que embebedou todas as nações com as suas doutrinas pagãs, com as suas doutrinas heréticas. Nós lemos também em Apocalipse 17, o verso 1 e o verso 2. Apocalipse 17, o verso 1 e o verso 2. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Em Daniel capítulo 11 mostra esta prostituta que domina sobre o mundo. E lá ela tem o título de o Rei do Norte, que a todos derrota. E todos se submetem ao Rei do Norte. Todos se unem a esta igreja prostituta sentada sobre muitas águas. É um poder mundial. E o verso 2, aqui de Apocalipse 17, diz, com a qual se prostituíram os reis da terra. São os grandes da terra, reis e rainhas, príncipes e princesas, presidentes, primeiro-ministros. Queridos, todos estão buscando relações diplomáticas com o Vaticano. Todos têm na sua agenda uma visita a Roma. Todos querem estar de bem com o Vaticano. É exatamente o que a profecia está dizendo, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. João escreveu o Apocalipse no final do 1º século. Nessa época, a antiga cidade de Babilônia, a Babilônia literal, era um monte de poeira e ruínas, pois tinha sido destruída séculos antes. Em Apocalipse, a antiga cidade de Babilônia é considerada um tipo ou um símbolo da Babilônia do tempo do fim. Lembre-se, meu querido irmão, que a palavra Babilônia aparece no Apocalipse 6 vezes. 6 vezes aparece a palavra Babilônia no Apocalipse, demonstrando ser um poder que se levanta contra Deus. Porque o número 6 representa um poder humano que se levanta contra Deus, que não se submete a Deus. O número 6 representa um poder que se nega a aceitar o número 7 como um símbolo de Deus, Criador dos céus e da terra. Portanto, a profecia mostra a Babilônia literal que existiu no tempo de Daniel, mas que foi destruída.
Mas agora a profecia em Apocalipse mostra uma Babilônia espiritual, a Babilônia papal. Nas profecias do Apocalipse, Babilônia representa um falso sistema religioso com características semelhantes à Babilônia do Antigo Testamento. Os princípios que guiavam a antiga Babilônia do Antigo Testamento são a estrutura subjacente da Babilônia moderna espiritual, Babilônia romana. Apocalipse capítulo 17 e os versos 1 até o verso 6 mostra esta mulher vestida de púrpura e de escarlate. Leia comigo Apocalipse capítulo 17 e agora o verso 3 em diante. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher prostituta está sentada sobre uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Queridos, quem é esta besta sobre a qual a mulher prostituta está sentada? A Bíblia explica a Bíblia. Quando você volta algumas páginas para Apocalipse capítulo 12, quando você chega aqui em Apocalipse capítulo 12, você vai encontrar este dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Leia comigo Apocalipse 12, o verso 3. E vi um outro sinal no céu, e eis que era um dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E este dragão é o dragão Satanás. No capítulo 12, verso 9 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O dragão, com 7 cabeças e 10 chifres, é Satanás. Portanto, esta besta com 7 cabeças e 10 chifres, que carrega a prostituta romana, a prostituta de Apocalipse 17, é o próprio Satanás. Queridos, existe uma parceria entre Satanás e o poder do Vaticano. Por isso é um poder sobrenatural. Não é um poder humano do qual o papado está revestido. É um poder sobrenatural, mas não é o poder de Deus. É o poder de Satanás, do dragão que a carrega, com 7 cabeças e 10 chifres. Capítulo 17 e o verso 4 diz assim: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Esta é a cor característica, peculiar do Vaticano, púrpura e escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Não é difícil você entender do que a profecia está falando. Queridos, a profecia está falando de uma igreja cheia de ouro, cheia de pedras preciosas, de pérolas. É uma igreja mundial, é uma igreja poderosa que se relaciona com os grandes da terra. E aqui diz: e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Não é difícil você perceber de que igreja aqui a profecia está falando, porque é uma igreja que segura nas mãos um cálice de ouro e mostra para todos o cálice de ouro, e ali dentro existe um vinho, e este vinho representa as doutrinas falsas que ela ensina e dá a beber a todas as nações. Queridos, o verso 5 diz: e na sua testa estava escrito um nome mistério, a grande Babilônia. Esta igreja, representada pela prostituta de Apocalipse 17, tem na sua testa escrito mistério. Porque é um mistério. Porque o líder romano intitula-se Sua Santidade. Ele exige que todos que o visitam no Vaticano vistam uma cor escura, uma roupa com a vestimenta de cor escura, para que se destaque no meio de todos os visitantes o líder papal com a sua veste branca, representando sua santidade. Queridos, por isso é um mistério, porque aquilo que o mundo todo chama de sua santidade é a mãe das meretrizes, é a mãe das prostituições da terra. Por isso a Bíblia diz que é um mistério.
e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Esta mulher de Apocalipse 17, cujo nome na sua testa é mistério, a grande Babilônia, ela se embriagou com o sangue dos santos mártires. Foram mais de 50 milhões de mártires cristãos que foram mortos nas inquisições romanas, Inquisição espanhola, Inquisição valdense, Inquisição dos huguenotes. Queridos, foram mais de 50 milhões de mártires cristãos. Por isso a profecia diz que esta igreja está embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Meu querido irmão, a profecia não poderia ser mais clara, mais convincente, ao mostrar esta mulher representando a igreja romana. Deus tem milhões de homens e mulheres sinceros dentro desta igreja romana, pessoas que amam a Deus, que são filhos de Deus, mas eles, por serem sinceros de coração, eles vão entender a profecia e vão ouvir o chamado de Deus: sai dela, povo meu. Mas eles vão sair para onde? Para onde eles irão? Eles vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus. Eles vão se unir à mulher vestida de sol, de Apocalipse 12, verso 17, odiada por Satanás, mas amada por Jesus Cristo, porque é fiel e obediente aos mandamentos de Deus. Queridos, a descrição que a profecia nos faz não deixa margem para a dúvida. Tanto os líderes quanto as pessoas comuns têm sido negativamente influenciados por esse poder representado pela mulher de Apocalipse 17. Qual é a nossa única proteção? Nossa única proteção é se unir a Jesus Cristo, o vitorioso, e sermos chamados de eleitos e fiéis. Queridos, Deus tem um remanescente fiel na terra, e a sua única proteção é se unir a este remanescente fiel, perseguido por Satanás, mas amado por Jesus Cristo, fiéis aos mandamentos de Deus. São a estes que Jesus Cristo voltará para buscar. Muito em breve, Jesus Cristo voltará para buscar o seu remanescente fiel, do qual você, meu querido irmão, precisa fazer parte. Este é o convite de Deus para você. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o vinho da ira, dentro do cálice de ouro, segurado pelas mãos dos sacerdotes romanos. Dentro deste cálice existe um vinho alcoólico, um vinho que ele bebe e um vinho que ele dá a beber a todas as nações da terra. Este vinho que existe dentro deste cálice de ouro representa as doutrinas errôneas, as doutrinas não bíblicas, ensinadas a todas as igrejas. Qual é a extensão da influência de Babilônia? Quantas pessoas estão sendo influenciadas por Babilônia? Apocalipse 17, verso 1, diz que é uma influência mundial. Verso 1 diz: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O que significa assentada sobre muitas águas? Apocalipse 17, verso 15, diz assim: e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, é uma igreja mundial, universal, que ela está dominando multidões, nações e línguas. Portanto, queridos, a influência desta igreja romana sobre o mundo é poderosa. E o verso 2 esclarece dizendo: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Queridos, em Apocalipse capítulo 18, os versos 1 até o verso 4,
diz assim: e depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. A influência da igreja de Apocalipse 17 é mundial, mas a mensagem de Deus, sai dela, povo meu, representada pelo quarto anjo de Apocalipse 18. Esta mensagem também é mundial, também é poderosa, também chegará em todos os povos, todas as nações e todas as tribos da terra. Por isso diz aqui: e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela, povo meu, bendito seja Deus, que tem um povo dentro de Babilônia, um povo dentro da igreja romana, milhões e milhões de sinceros filhos de Deus. A maioria dos cristãos está dentro da igreja de Roma. Queridos, Deus está chamando você. Ao fazer este convite, sai dela, povo meu, está convidando você para se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Satanás está enfurecido com a proclamação do Evangelho, que também é uma proclamação mundial a cada nação, tribo, língua e povo, e com o anúncio do Evangelho do reino por todo o mundo. Por isso, Satanás, emprega todos os enganos possíveis para cativar a mente dos que habitam na terra. Em Apocalipse 17, verso 2, continua a explicação do mistério de Babilônia, a grande, declarando que ela cometeu fornicação com os reis da terra. Ela se relaciona com os grandes da terra. O que é fornicação? É uma união ilícita. No sistema da igreja decaída, significa a união com o Estado. Uma igreja que não busca o poder de Deus, mas é uma igreja que busca o poder do Estado, o apoio do Estado para suas leis. No sistema da igreja verdadeira, a igreja está unida a Jesus Cristo. O simbolismo do suco puro da uva é usado no Novo Testamento para representar o sangue puro e imaculado de Jesus derramado na cruz para a nossa salvação. Jesus Cristo, quando introduziu a ceia do Senhor, naquela noite, quando ele participou daquela ceia com os discípulos, ele tomou o cálice com o suco da vide, o suco da uva, não alcoólico, porque era o suco que representa o sangue de Jesus puro, não contaminado pelo pecado. Por isso, o suco que representa o sangue de Jesus não é fermentado, não é alcoólico. E em Lucas capítulo 22, verso 20, Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando o vinho puro e novo do Evangelho é distorcido e os ensinamentos da palavra de Deus são substituídos pelos ensinamentos dos líderes religiosos humanos, torna-se vinho de Babilônia. Vinho de Babilônia é a doutrina falsa, espúria, pagã. Mas o suco puro da uva representa a doutrina pura do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que Deus chama seu povo para sair de Babilônia. Apocalipse 18, verso 4. O corrupto e maligno sistema de Babilônia tem um alcance tão amplo que abrange e alcança o mundo inteiro. Mas, queridos, está chegando a hora em que Deus chamará os milhões de sinceros que estão dentro de Babilônia para saírem desse sistema que está prestes a cair por causa da sua natureza corrupta e maligna, sendo morada de demônios, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, exatamente como declara Apocalipse 18 e o verso 2. Querido irmão, querida irmã,
os que proclamam as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 serão os instrumentos de Deus para chamar seu povo sincero para sair de Babilônia. Você quer fazer parte deste movimento que chama os sinceros para saírem de Babilônia? Você quer ser um proclamador das 3 mensagens angélicas? Você quer unir a sua voz com a voz do 4º anjo de Apocalipse 18, dizendo para os milhões de sinceros que estão em Babilônia: sai dela, povo meu. Una-se aos que guardam os mandamentos de Deus. Aleluia! Na parte de terça-feira, mistério, Babilônia, a grande. Qual é a natureza do maligno sistema de Babilônia? Apocalipse 17, e agora vamos ler os versos 4 até o verso 6. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Queridos, vocês podem perceber no capítulo 17, verso 5, quando esta Babilônia chamada mãe, lembre-se que a mãe tem filhas. Quem são as filhas desta Babilônia mãe? São todas as igrejas que se submetem a Roma. São todas as igrejas que, em vez de guardar os 10 mandamentos da lei de Deus, preferem guardar os 10 mandamentos do catecismo romano. No catecismo romano manda-se guardar o domingo no lugar do sábado. Mas na santa lei de Deus, os 10 mandamentos, manda guardar o sábado. Então fica fácil para você saber quem é a igreja mãe. É aquela que criou 10 mandamentos diferentes dos 10 mandamentos de Deus e ensinou a todas as suas filhas a também aguardarem o domingo no lugar do sábado. São filhas porque obedecem às leis da mãe, daquela que se intitula Igreja Mãe. Mas, queridos, Deus também tem milhões de homens e mulheres, filhos e filhas sinceros nas igrejas chamadas de filhas de Babilônia. E Deus está chamando você para se unir aos que guardam os mandamentos de Deus. Como vimos, Apocalipse 17 descreve um sistema religioso apóstata que introduz no cristianismo muitos dos ensinamentos de Babilônia. Babilônia antiga. Lá na Babilônia antiga adorava-se o sol. Lá na Babilônia antiga santificava-se o primeiro dia da semana. Lá na Babilônia antiga comemorava-se 25 de dezembro como aniversário do sol. Mas, queridos, na Babilônia espiritual moderna, na Babilônia romana, da mesma forma como na Babilônia literal do Antigo Testamento, esta Babilônia romana do Novo Testamento também adora o sol. Tudo nos ensinamentos do Vaticano gira em torno do sol. E eles também guardam o dia do sol. Em inglês, Sunday, dia do sol. Em português chamamos de domingo, mas é o dia do sol, o primeiro dia da semana. E também celebram 25 de dezembro como aniversário de Jesus, quando na realidade, lá na Babilônia do Antigo Testamento, 25 de dezembro era o aniversário do Filho do Sol, cujo nome é Tamuz. Quem nasceu então 25 de dezembro? Não foi Jesus, o Filho de Deus, mas foi Tamuz, filho de Nimrod com Semíramis. Queridos, nós vamos seguir as tradições de Babilônia e beber do vinho de Babilônia? Ou vamos seguir os ensinamentos de Jesus, exatamente como está na Bíblia? Para buscar uma compreensão da natureza de Babilônia, precisamos voltar à sua primeira referência no registro bíblico, lá no livro de Gênesis. Tudo começou numa planície na terra de Sinar, uma região na parte sul da Mesopotâmia, hoje o sul do Iraque, chamada Babilônia.
Ali foi construída a Torre de Babel, um símbolo da autossuficiência, autopreservação e independência humana em relação a Deus. Quando Nimrod planejou construir a Torre de Babel e fundou a cidade de Babilônia, Gênesis capítulo 11, ele estava buscando independência de Deus, rebelião contra Deus. Queridos, a Babilônia atual, moderna, romana, também busca independência de Deus e é uma rebelião contra Deus. A Torre de Babel, local da antiga Babilônia, foi construída em oposição à palavra de Deus. Os construtores de Babel erigiram esse monumento para sua própria glória e Deus confundiu a língua deles. Lá em Gênesis capítulo 11, verso 9, Deus confundiu a língua deles e eles tiveram que parar de construir a Torre de Babel e se espalharam por toda a terra de acordo com a língua que falavam. Babilônia é tão maligna que é descrita como embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Apocalipse 17, verso 6. Basicamente, a Babilônia espiritual, romana, moderna, representa uma religião fundamentada em tradições, ensinos e conceitos humanos e pagãos. O Apocalipse descreve 2 sistemas religiosos. O primeiro revela confiança em Jesus e dependência da sua palavra. O assim diz o Senhor. Portanto, o sistema verdadeiro de Deus, de Jesus, confia na palavra de Deus, a Santa Bíblia, e é inteiramente dependente de Jesus. Não busca o poder do Estado, mas busca o poder do Espírito Santo. O segundo sistema revela confiança na autoridade humana, no poder do Estado, nas leis civis para impor os seus decretos. Tem dependência dos mestres religiosos humanos. Queridos, Deus nos dá todas as explicações. Deus desvenda diante de você o mistério da grande Babilônia, cuja sede está na cidade dos 7 montes. É ali, na cidade dos 7 montes, Roma, que está a sede deste mistério, desta grande Babilônia, a mãe das meretrizes da terra. E Deus está chamando você, meu querido irmão, para se opor a esse sistema pagão, herético, e se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, um chamado ao compromisso. O apelo do Apocalipse é um chamado urgente à fidelidade, resumido no simbolismo das 2 mulheres. Mesmo que pareça que o povo de Deus será derrotado no conflito cósmico entre a verdade e o engano, Deus promete que a sua igreja triunfará no final. Não existe na Bíblia um Deus derrotado. Não existe no cristianismo um Deus fracassado. O Deus da vitória, Jesus Cristo, o grande vencedor, Ele é o nosso líder. Convido você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso 18. Que promessa Jesus Cristo fez para a sua igreja? Em Mateus capítulo 16 e o verso 18. Leia comigo a promessa feita por Jesus, Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que Cristo fundou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por mais que pareça que a igreja de Jesus vai cair, ela não cairá. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas esta igreja está fundamentada sobre a pedra, sobre a Petra. Jesus Cristo é a pedra. Jesus Cristo é Petra. Petra quer dizer rocha. E é esta rocha sobre a qual a igreja de Cristo está fundamentada. Quando Jesus disse para Pedro, tu és Pedro, a palavra grega para Pedro é Petros, que significa um pedaço de pedra. Tu és Pedro, tu és um pedaço de pedra.
mas sobre esta pedra. Quando Jesus disse sobre esta pedra, não está falando de um pedaço de pedra, está falando da rocha, que é Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo não foi construída em cima de Pedro, um pedaço de pedra, mas a igreja de Cristo foi construída sobre a rocha, pedra. Jesus Cristo é a nossa pedra, a rocha eterna dos séculos. E queridos, nós vamos vencer porque Jesus Cristo é o vitorioso. Em Apocalipse 17, verso 14, a promessa de Jesus, feita que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, esta promessa é confirmada aqui em Apocalipse 17, verso 14, quando Deus diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro, ou seja, os 10 líderes dos 10 reinos modernos, mencionados em Apocalipse 17, verso 12. Os 10 líderes, unidos e submissos ao poder papal. Quando o verso 14 diz, estes combaterão contra o Cordeiro, está se referindo ao poder papal e também aos 10 líderes dos reinos modernos. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Aleluia! Diga aleluia, porque Jesus Cristo é o vitorioso, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele. Quem está com Jesus Cristo? Você e eu. Vencerão os que estão com ele, chamados de eleitos e fiéis. Jesus é o sólido fundamento sobre o qual a igreja foi construída. Sua igreja se fundamenta nos ensinos da sua palavra e é guiada por seu Espírito, o Espírito Santo. Babilônia, em contraste, apega-se aos ensinos e tradições humanos. Qualquer líder religioso que coloque opiniões ou tradições humanas no lugar da palavra de Deus, do assim diz o Senhor, então está simplesmente promovendo a confusão babilônica. Nos tempos da antiga Babilônia, igreja e Estado eram um. Quando Nabucodonosor se assentava no trono, lembre-se, Nabucodonosor era rei de Babilônia. Quando ele estava sentado no trono em seu templo, ele supostamente estava falando no lugar dos deuses, porque igreja e Estado eram unidos no tempo de Babilônia do Antigo Testamento. Em uma ocasião, como ato de desafio ao verdadeiro Deus, o rei de Babilônia aprovou o decreto universal que impôs a adoração e ordenou que os seus súditos se curvassem ao seu decreto, um poderoso símbolo do que vai acontecer agora no tempo do fim. Daniel capítulo 3 fala que Nabucodonosor, em seu orgulho, em sua arrogância e rebelião contra Deus, mandou construir uma grande estátua de ouro. Daniel capítulo 3. Esta estátua toda de ouro tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Representava todos os deuses de Babilônia. E Nabucodonosor pediu para que, quando a música fosse tocada, todos se ajoelhassem diante desta estátua de ouro. Queridos, o que aconteceu em Daniel capítulo 3 vai acontecer agora no tempo do fim. Uma imagem da besta será levantada, uma imagem da besta será feita, exigindo adoração. Os mandamentos de Deus serão anulados na face da terra. E será estabelecidos os mandamentos papais, os mandamentos do catecismo romano, mandando guardar o domingo no lugar do sábado. E vão exigir adoração, vão exigir que todos se curvem e se submetam aos mandamentos romanos, em oposição aos mandamentos de Deus. A história vai se repetir. Haverá um decreto de morte contra aqueles que não se submeterem às leis romanas, ao domingo romano. Queridos, nós temos que imitar, nós temos que copiar a fidelidade daqueles 3 jovens hebreus nos dias de Nabucodonosor, porque os 3 amigos de Daniel não se curvaram, não se ajoelharam diante da estátua de ouro. Por isso foram lançados dentro do forno de fogo ardente, mas não morreram. O rei Nabucodonosor, olhando para dentro da fornalha, viu 4 pessoas caminhando dentro da fornalha. E ele perguntou:
Nós não jogamos lá dentro 3? Como é que eu estou vendo 4? E o quarto parece ser filho de Deus. Queridos, realmente era o filho de Deus. Realmente era Jesus que estava com os 3 hebreus dentro da fornalha. E o fogo não os prejudicou. O fogo não os queimou. E Nabucodonosor pediu para que eles saíssem de dentro da fornalha. E agora ele proclamou diante de todos os seus súditos e proclamou em todo o seu império que o Deus de Daniel, o Deus daqueles 3 hebreus, era o Deus verdadeiro e que deveria ser adorado e reverenciado. Queridos, a história vai se repetir. Agora no tempo do fim, quando um decreto for aprovado mundialmente, impondo o domingo no lugar do sábado, exigindo que todos descansem e santifiquem no primeiro dia da semana, haverá uma penalidade contra aqueles que não guardarem o primeiro dia da semana. Uma penalidade contra os que guardam os mandamentos de Deus. E finalmente um decreto de morte será feito contra os que insistem em guardar os mandamentos de Deus. Mas, como os 3 hebreus saíram vitoriosos da fornalha de fogo ardente, o povo de Deus, chamados pelo nome de Jesus Cristo, de eleitos e fiéis, os guardadores dos mandamentos de Deus, sairão vitoriosos. A vitória é aquilo que nos aguarda. Aleluia! No ano de 1894, em sua carta encíclica do dia 20 de junho de 1894, o Papa Leão XIII declarou assim: nós temos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Isso é blasfêmia? Isso é blasfêmia. Como pode um ser humano, pecador como todos nós somos pecadores? Qual é a prova de que o Papa também é pecador? Porque ele tem que confessar. Todos os papas confessam. Todos os papas escolhem um jesuíta para ser o seu confessor. E eles escolhem se vão fazer confissões semanais ou mensalmente. Mas eles têm que ter um confessor e eles têm que fazer confissão ou semanal ou mensalmente. Queridos, porque todos os papas são pecadores como todos nós somos pecadores. Por isso eles também morrem, porque só morrem aqueles que são pecadores. Jesus Cristo nunca teria morrido porque ele não tinha pecado. Mas então por que é que Jesus morreu? Porque ele assumiu os nossos pecados. Por isso ele morreu, por causa dos nossos pecados. Mas nós somos pecadores. Por isso, queridos, quando o Papa Leão XIII, no dia 20 de junho de 1894, escreveu nessa encíclica: nós temos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso, cometeu uma blasfêmia. O dicionário eclesiástico Ferraris diz assim: o Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que ele não é um homem, mas Deus e vigário de Deus. Outra blasfêmia. Paulo disse que esse poder romano que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, aparentando-se como se fosse o próprio Deus. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. O mundo está esperando um anticristo. O mundo está esperando pelo surgimento de um anticristo. O mundo ainda não percebeu que o anticristo já está na terra. É aquele que se assenta no trono dizendo-se Deus. Reivindica para si a autoridade de mudar a própria lei de Deus e de transferir a santidade do sábado para o domingo. Este é o anticristo, que aceita ser adorado, aceita ser beijado, aceita, queridos, que as pessoas se ajoelhem na frente dele. O anticristo está na terra. É a própria profecia da Bíblia que identifica o líder de Roma como sendo o anticristo que se opõe a Deus e que se coloca no lugar de Deus e que arrogantemente reivindica o título de vigário de Deus, o Deus na terra. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus nos dê o discernimento do Espírito Santo para percebermos a diferença entre
o verdadeiro Cristo e o verdadeiro anticristo, e nos posicionarmos ao lado do Cristo dos Evangelhos, aquele que morreu, que ressuscitou e que subiu ao céu, mas voltará para nos buscar. Aleluia! Na parte de quinta-feira, Babilônia, o centro da idolatria. A história vai se repetir. Babilônia era o centro do culto ao sol no Antigo Testamento. Babilônia é o centro de adoração ao sol e da santificação do domingo e da celebração de 25 de dezembro como aniversário do filho do sol Tamuz. A história vai se repetir e está se repetindo agora no tempo do fim, porque a Babilônia do Apocalipse é uma referência a Roma, o centro da idolatria. Queridos, os capítulos 50 e 51 de Jeremias previram a destruição de Babilônia pelo império da Medo-Pérsia. Os medos e os persas se uniram e derrotaram Babilônia. E isto foi predito na profecia de Jeremias. Uma das razões por que Babilônia da antiguidade foi destruída foi a idolatria. Os babilônios acreditavam que as imagens eram representações das divindades. E como é hoje com a Babilônia papal, com a Babilônia romana? Também eles adoram imagens. E eles dizem que aquelas imagens representam as divindades. Na Babilônia antiga, os deuses viviam simultaneamente em suas estátuas, em templos e nas forças naturais que incorporavam. E hoje, como é o ensinamento da Babilônia papal? Também eles ensinam que as estátuas nos templos são representações da divindade. Queridos, Deus não aceita ser adorado através de imagens de escultura. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 20. Aqui em Êxodo capítulo 20 nós temos os 10 mandamentos da lei de Deus. O primeiro mandamento está no verso 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento está no verso 4 até o verso 6. Aqui diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Queridos, este segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração de imagens, que proíbe a adoração de ídolos, este segundo mandamento foi eliminado no Catecismo Romano. Quando você pega os 10 mandamentos do Catecismo Romano e compara com os 10 mandamentos da lei de Deus em Êxodo capítulo 20, você percebe que não existe no Catecismo Romano este segundo mandamento que nós acabamos de ler, do capítulo 20 de Êxodo, versos 4 até o verso 6, proibindo a adoração de imagens de escultura. Por que eles eliminaram este mandamento? Para poderem encher a igreja, para poderem encher o templo de imagens de santos. Eles dizem que os santos, colocando nomes de personagens da Bíblia em todos esses santos, dizendo que todos esses santos são intercessores que podem interceder por você diante de Deus. Queridos, isto é mentira. A Bíblia não permite adoração a Deus através de imagens de escultura, e a Bíblia também não permite que outro intercessor que não seja Jesus interceda por você. Não existe nenhum santo que intercede por você. É só Jesus que é mediador e intercessor nosso. A Bíblia diz claramente. Abra sua Bíblia na primeira carta de Timóteo. A primeira carta de Timóteo, capítulo 2 e o verso 5. Convido você para ler comigo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Quantos mediadores existem entre você e Deus? Um só. Nenhum dos santos, nenhuma das santas mulheres pode ser intercessora ou mediadora.
A Bíblia está dizendo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mas a Igreja Romana eliminou o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração a Deus através de imagens de esculturas. E a Igreja Romana também introduziu centenas de santos mediadores que obscurecem e que escondem o verdadeiro mediador, que é Jesus Cristo. Satanás não quer que você vá a Jesus para obter perdão. Por isso Satanás está conduzindo as pessoas para santos mediadores. Mas não existem santos mediadores. Só Jesus pode dar perdão para você, meu querido irmão. Só Jesus morreu na cruz por você. Só Jesus derramou sangue por você. Por isso, 1 Timóteo 2,5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Queridos, Deus proíbe a idolatria de maneira clara, de maneira para não deixar margem de dúvidas. Abra sua Bíblia agora em Salmo 115. Salmo 115, e vamos ler os versos 4 a 8. Salmo 115, e então os versos 4 a 8. Leia comigo. Aqui a palavra de Deus diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Veja como a Bíblia descreve as imagens de escultura, os ídolos que estão dentro dos templos romanos, ídolos carregados em procissões pelas ruas. Queridos, a Bíblia diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens, porque foram fabricados por artífices que eles esculpiram aquelas imagens de escultura. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. A Bíblia poderia ser mais clara do que isto? Queridos, ainda diz aqui o verso 7. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Deus abomina, Deus condena a adoração de imagens. Deus condena andar em procissão carregando os santos de barro, os santos de gesso, imagens esculpidas. Abra sua Bíblia e vamos ler em Isaías capítulo 45 e o verso 20. Isaías capítulo 45 e o verso 20. Convido você para que leia comigo. Isaías 45, verso 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. A Bíblia poderia ser mais clara do que isso? Vou repetir: nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Quando eu vejo estas multidões em procissão, carregando as imagens, venerando as imagens, eu entendo que existem milhões de pessoas sinceras ali. Milhões de homens e mulheres que amam a Deus, mas que não conhecem ainda a verdade. Eles são sinceros de coração, mas Deus quer tirá-los de Babilônia. Por isso Deus insiste em chamar: sai dela, povo meu. Você que é sincero, você que ama a Deus, entenda que o mediador único é Jesus Cristo e que Deus não aceita ser adorado através de imagens. Nós não podemos nos ajoelhar diante de ídolo algum e diante de homem ou mulher alguma. Só nos ajoelhamos diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E queridos, Deus estabeleceu o 7º dia da semana na santa lei de Deus. O 4º mandamento de Êxodo capítulo 20 diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O catecismo romano diz: guardar domingos e festas. Mas a lei de Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus está chamando você, meu querido irmão, minha querida irmã, chamando de Babilônia.
das filhas de Babilônia, para que você se una aos que guardam os mandamentos de Deus e tenha fé de Jesus Cristo. Que chamado bendito, que chamado inspirado pelo Espírito Santo. Deus está trabalhando na sua mente, meu querido irmão. Deus está atraindo você pelo amor, o amor eterno, revelado na vida, na morte, na ressurreição de Jesus Cristo. Este amor eterno é que nos atrai. Jesus Cristo vai voltar muito em breve, meu querido irmão, minha querida irmã. E Jesus Cristo virá para buscar os eleitos e fiéis. E você está sendo chamado para fazer parte dos eleitos e fiéis, vitoriosos com Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém e amém. Eu peço a Deus que derrame o Espírito Santo sobre você. E eu peço ao meu Deus que dê para você a paz que só Jesus pode dar. Amém.